Olá, senhores. Dando sequência à nossa aula de Engenharia de Software, vamos agora falar um pouco sobre a UML. Bem, vamos entender, antes de falar sobre o UML, o que são requisitos funcionais e não funcionais, os problemas que a gente se depara nos projetos de desenvolvimento de sistemas, um pouco sobre as possíveis soluções. E aí sim a gente entra na seara de falarmos sobre a UML. Vamos esboçar, comentar um pouco sobre um diagrama de casos de uso, um diagrama de atividades. E começando, o que seria ou o que é os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema? Bem, primeiro, temos que conhecer que requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize de forma completa e consistente. Requisitos funcionais, eles relacionam as entradas, as funções, as saídas e os atores que o sistema deve possuir. Então, representando aqui no canto direito uma figura de uma tela de um sistema operacional, a gente tem que tentar identificar quais são as entradas de dados possíveis, as funções, o comportamento que o sistema oferece, como, por exemplo, acessar um navegador, acessar um bloco de pesquisa, as saídas resultantes dessas funções, a partir das entradas previamente ditadas, e quem são os atores, quem são os perfis de usuários que vão utilizar essa função que está sendo descrita. Já os requisitos não funcionais, eles referem-se a restrições nas quais o sistema deve operar ou propriedades emergentes do sistema, como viabilidade ou tempo de resposta. Basicamente, os requisitos não funcionais eles podem ser classificados em alguns tipos, como produto, relacionado à eficiência, portabilidade, segurança, e assim como outros, organizacionais, padrões, entrega, e ainda uma classificação externa relacionada à legislação, aspectos éticos e assim por diante. Quando a gente começa a fazer a abordagem de compreender os requisitos, a gente tenta, então, compreender os problemas relatados pelos nossos stakeholders, pelos nossos usuários. Então, grande parte dos problemas de um projeto decorrem, normalmente, da falta ou de uma compreensão pouco eficaz dos requisitos dos clientes. Temos aqui a chave que compreender que existe, entre os nossos muitos stakeholders, pontos de vista distintos, normalmente pode levar aí a alguns imprevistos. Alguns stakeholders apresentam sua visão de contexto de utilização do sistema, outros stakeholders apresentam uma caracterização complementar ou até mesmo parcialmente distinta, e um terceiro stakeholder relata que o que foi relatado pelo usuário 1 e pelo usuário 2 é, na verdade, a mesma coisa. Ocorre ainda, dentro de um projeto de software, uma falta ou um feedback pouco presente do cliente em cima daquilo que está sendo construído. Seja para validar algum artefato de software, seja para poder participar de entrevistas de levantamento de requisitos, de validação de protótipos que são codificados ou quaisquer outras coisas que a equipe trabalha. A gente ainda tem grandes problemas quando a equipe de analistas elas especificam os requisitos de forma incompleta. Imagine, por exemplo, que é compreendido por um analista a necessidade de criar um trilho. O problema é que somente essa descrição não é suficiente para atender ao requisito, porque é um monotrilho ou é um trilho duplo? Os requisitos mal especificados geram grandes problemas e ocasionam uma perda de esforço significativa no projeto. Então, o que é importante dentro de um projeto de desenvolvimento de sistemas? Uma das opções é ter um feedback. Contar sempre
com o cliente próximo na hora de especificar e validar um requisito. Elaborar descrições e diagramas de casos de uso que permitem ao cliente compreender um pouco do que será trabalhado dentro dos contextos, das funções do sistema. Prototipar telas utilizando ferramentas de desenvolvimento rápido, ou ainda fazer isso no próprio papel, para que o cliente possa ter um pouco mais de visão daquilo que está sendo trabalhado e analisado. E, para auxiliar nisso, a gente tem aí o padrão da UML, que é uma linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração. A UML ela não é um método para fazer um desenvolvimento, mas auxilia na visualização do desenho e comunicação entre os objetos. Ela padroniza um conjunto de artefatos entre a equipe de desenvolvimento a nível global para que esta possa compreender e possa facilitar troca de informações, troca de experiências entre aquilo que será construído. Ela permite, então, que os desenvolvedores visualizem os produtos do seu trabalho em diagramas padronizados. Por que a gente adota a UML nos projetos de desenvolvimento de sistema? O primeiro motivo, talvez, seja porque ela é um padrão, tanto na academia quanto na indústria. Ela é uma notação gráfica que facilita a comunicação entre a equipe e os clientes, e ainda dentro do contexto da própria equipe de desenvolvimento. Ela tem o suporte de várias ferramentas do mercado, como a Rational Rose, o Visio, Poseidon, Argo, ML, uma série de ferramentas livres e gratuitas disponíveis na própria internet. E quando a gente tenta compreender um requisito, a gente normalmente tenta trabalhar esse requisito apresentando, então, um nome para ele, caracterizado pelo início como um verbo no infinitivo, como, por exemplo, gerar, criar, compreender, identificar. Neste exemplo, gerar uma nota de restituição. Os requisitos funcionais eles costumam ser abreviados por RF, seguidos de uma numeração que facilita a sua identificação, como, por exemplo, o 018. Seu nome que foi retratado, uma breve descrição que apresenta o ator, a função que será trabalhada, informações relacionadas à entrada e à saída que será produzida. E ainda a gente pode relatar aqui se ela é essencial, importante ou desejável, para fins de a gente conseguir fazer uma melhor classificação dada a sua importância. E uma vez identificado um requisito funcional, normalmente a gente cria a chamada especificação de casos de uso, em que a gente tenta relatar, a gente tenta descrever como será o fluxo de eventos entre o sistema e ou os atores que farão uma interação com essa funcionalidade. Então, no diagrama de casos de uso, a gente apresenta aqui a abreviação de UC, de Use Case, o número do caso de uso. Normalmente, ele é o mesmo do requisito funcional, mas um caso de uso pode referenciar mais de um requisito funcional, por causa do tamanho da sua abordagem. O status, o cliente já verificou esse caso de uso e o validou. Quem é o analista que está fazendo esse caso de uso? Os atores, os perfis de usuário que vão trabalhar no nosso sistema. Entradas esperadas, pré-condições, o fluxo de eventos que sempre se dá entre o usuário e o sistema, representado por uma tela ou um conjunto desses. Os fluxos secundários, que é basicamente as validações que podem ocorrer ou o resultado das ações dos botões que se pode clicar. E ainda as saídas após condições esperadas. Junto com a especificação de casos de uso, a descrição do caso de uso apresentada há pouco, a gente ainda tem o chamado diagrama de caso de uso, que descreve visualmente a funcionalidade proposta para o novo sistema. Este diagrama de caso de uso representa, então, uma unidade discreta da interação entre o usuário, seja este um humano
ou uma máquina e o sistema. Ele objetiva, então, capturar o comportamento esperado para com o sistema, particiona o sistema em várias funcionalidades e caracteriza os elementos como atores, os próprios casos de uso e os seus relacionamentos. Dentro de um diagrama de caso de uso, o círculo, acompanhado do nome do caso de uso, ele é, então, um componente visual que pode ser utilizado. Os atores, eles são representados, então, por esse desenho de uma pessoa. Existe uma relação de herança entre um ator específico e um ator mais generalista. E temos ainda a associação de um ator e um caso de uso representado por uma seta. Nas relações, conforme mencionamos, elas podem ser entre atores, por meio de uma herança de comportamentos, ou entre casos de uso, como o ator e o próprio caso de uso. A gente ainda pode ter relações de um caso de uso para com outro, sendo representados aqui pelos estereótipos de extend ou de inclusão, de include. Em uma função ilustrada à esquerda do nosso slide, temos o caso de uso matricular e temos duas opções de extensão, que é matricular-se em um curso de graduação ou matricular-se em um curso de pós-graduação. Quando a gente observa esse caso de uso, a gente pode compreender que o aluno, ao matricular-se em um curso, ele pode escolher se ele quer se matricular em um curso de graduação, em um curso de pós-graduação ou em ambos. Então, a relação entre casos de uso e extensão é uma relação de possibilidade, é uma relação não obrigatória. Quando a gente tem agora, na ilustração à direita, a relação entre casos de uso de inclusão, a gente faz com que, para realizar o caso de uso matricular, a gente obrigatoriamente precisa antes fazer o caso de uso e de realizar login no sistema. A inclusão, ela traz a relação de obrigatoriedade para fazer um caso de uso em relação a outro. Na UML, ainda é apresentado o diagrama de atividades que ele traz como definição a representação de fluxos conduzidos por processamento. É basicamente um gráfico de fluxo que mostra o controle da atividade ou de uma atividade para outra. Então, compreenda. Se a gente tem uma especificação de casos de uso, que neste exemplo é um saque no caixa eletrônico, a função principal é retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Os atores identificados são o cliente e o caixa eletrônico. A prioridade desse caso de uso é essencial. A pré-condição é que o cliente precisa ter em mãos o cartão do banco. E a pós-condição esperada é o dinheiro sacado com sucesso. Quando a gente observa o fluxo principal, a gente tem então o cliente, que é o nosso ator, interagindo com o nosso dispositivo, inserindo o cartão, posteriormente digitando a senha, aí a máquina, que faz parte da interface e é o botator, o nosso caixa eletrônica, ele então autoriza o login e analisa se a senha digitada, se ela é válida ou não. Se ela for inválida, a máquina ejeta o cartão e o cliente pode então retirá-lo e o fluxo se encerra. Caso contrário, o cliente pode digitar o montante, a máquina então checa o saldo e um outro fluxo secundário é realizado, em que a nossa máquina, o nosso caixa eletrônico, verifica se o saldo é menor que o montante requerido. Se isso acontecer, a nossa máquina mostra na tela o saldo, informando que a quantidade de dinheiro disponível é menor do que aquele que está sendo requerido para a retirada. A máquina ejeta o cartão e o cliente então pode retirá-lo. No fluxo perfeito, a máquina, feitas as verificações realizadas, debita o dinheiro sacado do saldo e expõe as cédulas para o cliente, informa o novo saldo e permite que o cliente ejete e retire o cartão.
Essa representação desse diagrama, dessa especificação de casos de uso, ela pode ser visualizada em um diagrama de sequência, em um diagrama de atividade, em que a gente tem aqui os nossos atores, o cliente e a máquina eletrônica, o caixa eletrônico, e ainda a interface do banco que é realizada. Então, o cliente, ele insere o cartão, digita a senha, a máquina, o caixa eletrônico, ele é apenas uma interface para com o banco. O banco pode autorizar ou não, diante da senha informada. Se a senha estiver de acordo, permite que o cliente digite o valor que quer sacar. O banco verifica o saldo da conta. Se o saldo for maior do que o valor da retirada, o dinheiro é então liberado pelo cliente, o saldo é apresentado e o cliente e a máquina então ejeta o cartão e o cliente o retira. Se as validações não estiverem devidamente feitas, ou seja, ao digitar a senha, esta for inválida, a gente então tem um direcionamento do fluxo para que a máquina possa ejetar o cartão e o cliente retirá-lo, ou ainda quando o saldo é menor do que o montante que está sendo requerido. E esse mesmo fluxo é realizado posteriormente. Então, a gente pode observar que um diagrama de casos de uso, ele pode abordar essa função que a gente mencionou há pouco, de sacar dinheiro, como outras. Neste exemplo, depositar dinheiro, transferir, tirar um extrato. Cada uma dessas operações, a gente sabe que o cliente precisa se autenticar e que qualquer funcionário também poderá realizar as ações de tirar o extrato para o cliente ou solicitar um novo cartão de crédito. E um funcionário com perfil mais seletivo, o gerente pode fazer qualquer uma dessas operações e somente o gerente pode cadastrar ou descadastrar essa conta. Neste panorama, a gente tem, então, um diagrama de caso de uso que nos apresenta como atores o cliente, o gerente, o funcionário. Nos casos de uso, sacar dinheiro, depositar, transferir, tirar extrato, cadastrar conta, descadastrar conta, solicitar cartão, tirar o extrato. E a relação da dependência de todos estes para a autenticação do ator, para que a gente possa, então, conhecer a relação entre atores e casos de uso. Neste exemplo, o que o cliente pode fazer, o que o gerente pode fazer, o que o funcionário pode fazer e, por fim, a relação entre casos de uso para com outros, a partir aqui do nosso estereótipo de inclusão, em que, para sacar, depositar, transferir ou tirar extrato na figura do cliente, é obrigatório a todo momento que ele faça a sua autenticação por meio do cartão de crédito e senha. Já o gerente, ele possui uma relação de herança para com o funcionário. Haja visto que o gerente pode solicitar cartão, tirar o extrato e somente ele pode cadastrar e descadastrar a conta. Temos ainda um estereótipo de extensão para quando ocorre da autenticação informada pelo cliente, no caso, uma senha inválida, deve ocorrer. Essa representação aqui, então, esboça muito aquilo que nós falamos sobre o diagrama de casos de uso. Vimos um pouco sobre o diagrama de atividades e vamos explorar mais a UML nas nossas próximas aulas. Aqui foi só uma breve introdução, uma breve contextualização. Dúvidas e ponderações, falamos na sequência. Vou interromper a gravação do nosso vídeo.